Então, pessoal, vamos lá. Vou apresentar para vocês o nosso convidado. Ele é o professor Eduardo Manfred, engenheiro agrônomo com mais de 10, quase 15 anos de experiência, amplo conhecimento em agricultura de precisão, com ênfase em fertilidade de solo, recomendações agronômicas e nutrição de plantas nas culturas de milho, soja e algodão, expertise em operações e sistematização e plantabilidade de máquinas agrícolas, com atuação em grandes fazendas no estado do Mato Grosso do Sul e também no nosso país vizinho, no Paraguai. Eduardo, seja muito bem-vindo. Acredito que todo esse seu conhecimento vai ser de grande valia para todo mundo que está aqui hoje. Bom dia, pessoal. Aqui também está um pouquinho frio. Eu falo da região do Vale do Parecis, de Sapezal, no Mato Grosso. Então, vou me apresentar. Sou natural de Santa Catarina. O sotaque não deixa mentir, né? Mas eu estou no Mato Grosso há muito tempo já, trabalhando sempre com agricultura de precisão. E tive uma passagem também pela John Deere, né? Trabalhei em grandes grupos aqui no Mato Grosso. E é uma honra, né, poder levar um pouquinho de conhecimento e também ver o que a gente pode agregar nessa discussão. Não é uma palestra, não é uma aula, apenas um bate-papo aí, onde eu separei alguns materiais que eu acredito que vai deixar todos, assim, um pouco mais, uma visão mais macro, né, de plantio de grandes áreas e como funciona na prática, né, sem muito conceito teórico e também mais uma pegada de máquinas e de tecnologia. Eu não sei se eu já posso iniciar, tu quer esperar entrar o pessoal? Fica à vontade, Eduardo. O pessoal ele vai entrando, no decorrer da apresentação ele vai entrando, mas a gente sempre deixa ela gravada e depois disponibiliza para quem já está no campo, para quem já está rodando, visitando clientes e não consegue participar, tá? Entendi. Só para entender um pouquinho melhor, antes de iniciar, o pessoal fala de várias regiões, então, dos consultores espalhados, né? Isso mesmo, a gente tem hoje consultores aí de todo o país, do pessoal do Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul. Então, todas as regiões do país a gente tem pessoas aqui hoje. Não, show de bola. Nós temos a pós-graduação do PPG Agro, né, que é um programa de ensino, de difusão de conhecimento. Aí eu dei uma remodelada na aula para ser específica sobre plantabilidade. Eu acredito que se alguém tiver alguma dúvida, eu faço questão que interrompa, para ficar uma questão bem dinâmica, né, assim só eu não falo e a gente vai trocando informações, né. Deixa eu iniciar a apresentação aqui. Claro, fique à vontade. Vocês me avisam se está tudo certinho. 100%, professor. Estamos conseguindo acompanhar. Tá ok, show de bola. Então eu preparei alguma coisa assim, o tema é plantabilidade, só que dentro de plantabilidade é um universo muito grande, né, de informações, conceitos, e eu trouxe alguma coisa aliada bem na prática, né? Eu não sei se todos aqui, os consultores, têm afinidade com a parte do plantio dos clientes, se tem afinidade também nas demandas de campo e na parte de máquinas, ou é feito só uma entrega de insumos, é feito calibração de máquinas, então, às vezes é uma coisa que passa despercebido, né, a plantabilidade, mas ela é importante para aumento de produtividade e manter tetos produtivos, né. Vocês veem a foto do algodão aqui atrás, né, aqui é uma região aí que planta em torno de 400 mil hectares de algodão, é a região que mais planta algodão no Brasil, é o Vale do Parecis, aqui Campo Novo, Sapezal, Campos de Julho, por conta do clima, né? Mas também temos produtores de soja e milho, assim como Paraná, Mato Grosso do Sul, que não planta algodão, né? Só para deixar um pouquinho clarificado. Então, vamos lá. O que seria, né, a plantabilidade? Distribuição uniforme de sementes ao longo do sulco de semeadura, né? O que faz isso aqui? É a máquina, né? Hoje a gente tem diversas tecnologias aí para melhorar
plantio, independente da cultura, se for soja, milho, algodão. Então, esse espaçamento aqui, ele não tem uma regra, né? Depende de estudos, né? Embrapa desenvolveu muito estudo na soja, né? Espaçamentos durante os últimos anos. Inicialmente, a gente tinha uma planta de soja que ela era ereta, né? E ela crescia demais. Agora, toda a genética da cultura da soja, ela está se voltando para uma planta que engalha mais, né? Um de porte mais baixo. Então, isso significa que eu tenho que mudar o espaçamento, né? Já vou entrar nos detalhes aí do que seria esse espaçamento, mas o conceito da plantabilidade é você conseguir deixar um plantio perfeito. Só que essa perfeição, ela não existe e ela nunca vai existir, porque existe muito fator externo, né? Por exemplo, aqui eu tenho um solo descoberto, sem palhada, né? Se eu tiver palhada, essa plantadeira vai ter que cortar a palhada para depositar a semente. Se eu não tiver palhada, eu faço um plantio um pouco mais perfeito, mas na primeira chuva eu já tenho um pouco de erosão laminar. Então, o produtor, né, a partir do momento que coloca a semente no chão, dali para frente é um efeito dominó de vários acontecimentos externos, né? E a gente sabe que vocês aí que acompanham o cliente no dia a dia, que estão perto, né, dos problemas e dos manejos de solo, é uma questão, é uma usina a céu aberto, né, uma fábrica a céu aberto. Então, deixar esse plantio perfeito, ter uma plantabilidade 100%, é muito difícil, mas existem tecnologias, manejos aí, que eu acompanhei durante, né, essa minha jornada nessa área, eu consegui ver o que dá diferença ou não, e eu trouxe esse bate-papo mais voltado para isso, né? Depois eu quero ver a opinião de vocês também, né? Então, como que eu vou driblar, né, essas falhas aqui que acontecem, essas plantas duplas, né? Por que isso acontece? Isso aqui, toda vez que acontece, eu perco produtividade, né? Mas, vamos lá. Alguns conceitos, então, só para entender, né? Já comecei com um cálculo aqui, né, de manhã cedo para dar uma animada no cérebro. Mas essa população de plantas, ela é muito importante, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui uma população de uma variedade que é bem plantada aí no Paraná, no Sul, aqui no Mato Grosso também, da empresa Brasmax, né, que também investiu em muita tecnologia nos últimos tempos, para plantas que engalhassem mais. Consecutivamente, eu tenho que trabalhar populações diferentes, né? E então, aqui, por exemplo, eu tenho 13 sementes por metro, né? No espaçamento de 50 centímetros, né? O sul planta muito de 60 também, e 55, e tem algumas áreas que plantam 50 centímetros. Isso aqui vai variar da região para região, tem toda uma questão de fotoperíodo, maquinários, aproveitamento, né? Quantos metros lineares eu estou plantando por dia. A janela de plantio aqui no Mato Grosso, pessoal, é muito curta, né? Quando abre a janela de plantio, ali pelo dia 15 de setembro, esse plantio roda 24 horas, porque depois da cultura da soja tem uma safrinha de algodão, que também precisa respeitar uma janela. Então, é bem difícil atrelar a plantabilidade com o operacional, né? Eu tenho que plantar o máximo número de hectares por dia, para lá na frente eu colher essa cultura da soja cedo e já entrar com a safrinha de milho ou de algodão. Então, entra toda uma questão de velocidade de máquina, né? O plantio não consegue plantar ali bonitinho a 5, 6 por hora, eu preciso avançar um pouco mais rápido, senão eu perco o rendimento operacional, né? Mas isso que eu falei agora vai impactar nesses cálculos aqui, né? Então, aqui, 1 hectare, 10 mil metros quadrados, no espaçamento de 50, né? Eu vou ter 20 mil metros lineares de plantio em 1 hectare, né? Para vocês terem uma visão mais sistêmica. Então, consecutivamente, eu tenho uma população de plantas de 260 mil plantas por hectare. Bah, mas espera aí, isso aqui seria o perfeito, né? Então, 13 sementes por metro dá 260 mil plantas por hectare. Mas e as falhas? E o que vai morrer por emergência? Dá uma chuva de início, de repente eu tenho que fazer um replantio. Então, 13 sementes por metro seria o planejado, mas ele vai ficar com 11 no final, ou vai ficar com 10.
Então, eu sempre tenho que preparar um planejamento de semente por metro a mais do que eu desejo ou do que a empresa recomenda, porque eu tenho todo esse fator externo aí que eu comentei, né? Chuva, pragas, né? Doenças iniciais de ciclo. Então, é um planejamento que vai variar de variedade por variedade, tá? Mas só quis trazer um cálculo inicial aqui para a gente dar um contexto aí nesse bate-papo, né? Então, o que que é esse coeficiente de variação que eu comentei antes, né? Então, aqui, ó, na parte A, embaixo, eu tenho um cenário perfeito, né? Eu tenho uma semente depositada que virou uma planta emergida a cada 10 centímetros, né? Como o Dirceu Gassen já nos falava lá atrás, né? Ele que foi o pai aí da plantabilidade e dos trabalhos, né? Envolvendo o capricho em todos os produtores aí no sul do Paraná região. Então, aqui no cenário B, eu já tenho uma distribuição desuniforme, que já tem falhas aqui de 15 centímetros, aqui eu já tenho plantas duplas, né? E no cenário C aqui eu tenho falhas maiores, ó, de 23 centímetros, 18 centímetros, né? Então, aonde que está essa semente que deveria estar depositada aqui e não foi, né? Será que ela foi depositada um pouco mais para frente e virou uma planta dupla? Então, qual que é essa regra, né? Para ser uma planta, uma semente dupla, ela tem que estar menos do que 50% do espaçamento ideal. Então, aqui, se eu tenho uma semente a cada 10 centímetros, né? Se for menos que 50%, ela vira uma semente dupla, ou seja, ela já vai nascer muito perto da outra e já vai ter uma competição por água, luz e nutrientes, né? E se eu tiver uma falha, que aí que é o problema mais grave da plantabilidade, né? Cada falha significa que a semente não caiu aonde ela deveria cair, eu vou perder uma espiga no milho, ou vou perder aí quase 70, 80 vagens na cultura da soja. Então, é assim que eu vou perdendo metro por metro da minha lavoura, né? Então, vocês que estão diretamente ligados com clientes devem acompanhar os plantios, né? Recomendações da adubação, é aquilo que eu falei, vários fatores externos, né? Vocês podem ver que ao fundo aqui eu tenho uma lavoura coberta com palhada, mas às vezes se essa palhada ela não tiver num ponto de murcha que a plantadeira vai cortar, isso aqui também vai interferir na plantabilidade, né? Porque fica difícil de abrir o suco de plantio, então são vários os fatores externos, né? Então, quanto maior o coeficiente de variação, né, que seria a medida desses espaçamentos aqui, pior fica meu plantio, consequentemente, pior fica essa plantabilidade, né? Então, assim, sem muita teoria, né, para vocês entenderem, eu tenho que manter um coeficiente de variação, ou seja, a variabilidade entre as sementes, baixo, né? As literaturas falam que abaixo de 20% seria um coeficiente de variação bom, mas, por exemplo, para algodão, que eu tenho poucas, né, sementes por metro, a gente tem que manter abaixo de 15 aqui na região, né? Para milho, também abaixo de 15, porque depende muito de janela de plantio, né? Um algodão, um milho plantado bem mais tarde, já vai reduzir semente por hectare, porque eu já sei que eu não vou produzir, por exemplo, 400 arrobas, então começa a diminuir a população, consecutivamente diminui custo e fica uma distribuição um pouquinho melhor, porque tu tem menos semente por metro. Então, percebam que tem todo um planejamento, né, de janela de plantio. Acho que em todo o Brasil, né, a primeira cultura das grandes regiões produtoras é a soja, e depois entra algodão, milho, canola, trigo, como uma segunda safra, né, que pegam um pouco do inverno aí de fevereiro até final de junho, julho, tá? Então, essa densidade de semeadura que eu comentei antes, como um conceito lá atrás, nada mais é do que isso aqui, né? Como que eu vou deixar isso aqui perfeito? Tá? Aqui está quase perfeito, né? Existe um espaçamento muito pequeno, mas daria para dar uma nota aí
muito boa para essa lavoura aqui estabelecida, né? Então, esse espaçamento aqui, né, que é a dita da plantabilidade, ela vai depender de uma densidade de semeadura, de todo o espaçamento, né? Aqui vocês podem notar, pessoal, na figura, que eu já tenho formação de nós, né, bem abaixo da planta. Então, existe todo um estudo, né, da Embrapa e das empresas para ver qual densidade de semeadura que vai dar mais de 80 sacos por hectare, por exemplo, né, que vai fazer produzir bem. Será que é 13 sementes por metro? Será que é 15, né? Então, quanto mais semente eu tenho por metro, mais diminui esse espaçamento aqui. Então, mais competição de luz, água, nutrientes, né? Clima e oxigênio. Então, eu tenho todo um sistema externo que vai depender dessa decisão de mudar o espaçamento ou não, né? Então, só para deixar exemplificado com uma visão mais macro aqui do ambiente, né? Solo, semente, planta e todo esse cenário aqui. Então, como eu falei, ó, depois que nasceu, eu posso ter morte de planta, vai interferir na plantabilidade. Ah, nasceu tudo perfeitinho, beleza, choveu, o solo estava úmido, então eu tenho todo um ciclo da cultura aqui, né? Então, vai ter competição por luz e nutrientes em todos os estádios de desenvolvimento, né? Não vou me atentar aos estádios aqui, né? Mas só para vocês entenderem, as plantas que não são perenes, né? Que nem o algodão, que é uma árvore, né? Eu tenho que entrar com o regulador de crescimento e matar o algodão, porque senão ele vira uma árvore. Então, a cultura da soja é mais simples de entender, tem um ciclo mais curto. Então, eu usei essa figura aqui para exemplificar. Então, esse espaçamento aqui, né, desde que nasceu até chegar no ciclo final da cultura, né, às vezes a gente vai aplicar um dessecante para poder padronizar a lavoura, às vezes isso não vai precisar, ele vai permanecer o mesmo, né, ele não vai mudar. Então, lá quando tiver no florescimento, na formação de vagens, né, vai ter essa competição por luz e nutrientes, então, por isso que o capricho começa aqui atrás, né, na plantabilidade, porque depois que nasceu, é só cuidar e você não tem como mudar esse espaçamento e essa disposição de plantas, né? Então, eu quis trazer essa visão aqui para todos vocês. Pessoal, alguma pergunta até agora nessa parte mais de comportamento de planta, deposição de sementes? Alguém quer fazer algum comentário? Vou fazer uma pergunta aqui para vocês, que depois eu sigo para outro slide. Fique à vontade, pessoal. Professor Valdemar, os nossos regionais, fiquem todos à vontade para fazer questionamentos para o professor Eduardo. Bom dia, desculpa estar atrasado. Então, não sei se foi comentado ou não, mas eu só vi um pedacinho da final agora da apresentação. Mas talvez encaixe aquilo que eu vou falar, talvez você já tenha comentado já. Mas eu não Tá bem baixo o áudio aqui, eu não estou conseguindo te ouvir, Dagoberto. Bom dia. Desculpa, vou falar mais rápido. Bom dia. Deixa eu falar com a boca para fora agora. Isso aí, vamos perder a vergonha. Desculpa o horário, mas só que eu não participei até então, eu tenho agora uns dois minutinhos antes. Não sei se foi comentado ou não, eu vou perguntar, né? Tá? Mas é interessante, no caso de população, realmente não é você só pensar em população, né? Espaçamento e competição. Mas eu senti até na lavoura de vida agora, no nosso tipo de caso, capitão, coronel, tem cliente que está acostumado a plantar 50 centímetros, e também teve vencer com um que planta com 75 centímetros de espaçamento entre linhas. E uma população equivalente. E a diferença de produtividade, de comportamento da espiga, no tamanho da espiga, é muito significativo quando você pega população alta, 78, quase 80 mil, foi o erro de... Erro não, ele queria colocar essa população, mas aquele que teve com 75 entre linhas e aquele que teve com 50 centímetros entre linhas foi muito diferente. Até mesmo algum tombamento, no ovo aconteceu também, né? Então, acho legal essa observação, porque é população, é competição, não importa, sim, na distância entre linhas, não importa, não é só entre linhas, não.
Não sei se você concorda ou não. Não, eu acredito, eu assim compartilho dessa tua experiência também. Aqui teve muitos espaçamentos que foram maiores, principalmente para algodão e soja, né, por causa do comportamento de variedades, né? Uma variedade, por exemplo, plantada lá em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, ela vai se comportar totalmente diferente do que plantada em Santa Catarina, por conta de fotoperíodo, né? Então, às vezes, a própria empresa coloca ali, não, o espaçamento ideal é 60, né, 13 sementes por metro. Só que o que eu, assim, recomendo, de acordo com o que eu já vi, né? Fazer um campo experimental, e já que vai plantar a cultura da soja na área inteira, reserva um canto do talhão com uma área de alta fertilidade para poder fazer vários espaçamentos, né? Porque, de acordo com o teu ambiente de produção, às vezes tu tem um solo fértil, vai ter um pouco mais de luz, tem toda uma questão de fotoperíodo e do ambiente que é diferente, e tu vai colher aí 10 sacos a mais com espaçamento entre linhas diferentes que você mesmo testou, né? Aí vai dar uma produtividade a mais, tá? Você vai levar esse resultado para um grupo de produtores e tal. Pode ser que o teu cliente vai copiar essa tua receita de bolo, só que ele tem um solo menos fértil. E aí ele não vai ter esse resultado. Então, eu acredito que sempre tem que aproveitar esse ciclo agrícola do cliente, né? Vocês que acompanham, e testar. Ó, vamos testar 3 populações diferentes desse material, porque a gente viu aqui que tem um solo fértil e ele vai entregar, né? Nós aqui temos muitas áreas, né? Acho que 60% das áreas aqui são abaixo de 30, 35% de argila, né? Não é que nem um solo vermelho, bonito, né, do Paraná, e, assim, e do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Então, você tem que ter muita manobra, né, para poder fazer um ambiente de produção baixo desses produzir, né? Porque tu vai ter água, tu vai ter luz, fertilidade média a baixa, esse solo demora para construir. Então, se eu colocar aí, por exemplo, 15, 16 sementes por metro, né, não vai me entregar. Eu tenho que já diminuir para diminuir custo, ou em alguns casos aqui de áreas mais arenosas, eu vou aumentar para 20, para 25 semente por metro, porque eu sei que 5 já vai morrer de arrancada, vai ficar com 20, né? E no final eu vai acabar nascendo umas 18. Então eu perco 6, 5 sementes por metro só nessa brincadeira para poder levar o teto produtivo e de repente conseguir 60, 55 saca de soja. Então, eu não acredito em certo e errado, eu acredito muito em artigos, né, que o pessoal publica e são números que a gente deve levar em consideração, mas saiu materiais novos, tem que testar. E principalmente não só semente por metro, né, população final de plantas, como também testar espaçamento entre fileiras de plantas, né? Eu lembro que no passado aí para baixo a Embrapa testou aquele plantio cruzado, né, que envolvia mais sementes por metro e no final as plantas competiram muito entre si e não entregou, né? Deu uma lavoura coisa mais linda, parecia que ia produzir 100 sacos por hectare e no final ela não entregou. Então, a soja tem um comportamento visual diferente, né? Você entra numa lavoura, tá batendo aqui no peito, tá na soja coisa mais linda, mas ela não enche grão. Tem variedades que não entregam o potencial visual que a gente quer, né? Mas só para concluir, né? Eu gosto bastante dessa área, então quando alguém me pergunta, eu até me emociono um pouco, acabo falando demais. Mas eu acredito que tem que testar. Tem que testar aí para ver os resultados que tu vai ter na tua propriedade ou nos teus clientes, tá? Professor, eu acredito também que o direcionamento do Dagoberto foi aos nossos híbridos de milho também, né? Eu vi que o senhor tratou muito sobre o soja, mas essa questão de espaçamento que ele nos traz aí é bem direcionado ao milho mesmo. Não, show de bola. Para milho, não, eu quis falar das duas culturas, né? Independente de cultura, não vamos entrar muito em detalhe, mas o que a gente vê também tem os milhos agora de desenvolvimento short curto, né? Que são plantas mais baixas que vão dar um, um, um como um pouco mais grosso, vai diminuir esse tombamento, né? Que você acabou de citar no teu comentário. Então, tem todo um estudo que está sendo feito, né? Eu acompanhei lavouras de milho, por exemplo, na Colômbia. A gente ficou apanhando quase 2 anos
tentando colocar a mesma população daqui, que é 65 mil sementes por hectare, só que o ambiente lá não entregava isso. Então, nós tivemos resultado lá com 90 mil sementes por hectare, ou seja, eu aumentei ao máximo a população, porque eu perdi em torno de 10% já na emergência, e acabou ficando aí com umas 88, 85 no final. Mas foram 2 anos apanhando, entendendo chuva, clima, né? E para milho a gente tem um desafio maior porque é bem menos plantas por hectare, né? Então, se você errar, o prejuízo é maior, né? Porque é uma questão matemática. Então, eu acredito que tem que testar espaçamentos, testar híbridos, né? Adubações diferentes, vocês que trabalham com essa parte da adubação também, né? A melhor experiência é aquela feita em loco, né, para a sua propriedade, concordo com você. Mas o que me veio provar, né, minha experiência de vida, né, tão pequena, é que você dá mais valor entre espaçamento entre sementes na linha e entre linhas. Então, eu cheguei à conclusão que o espaçamento entre linhas ele é mais importante na sua definição, na sua decisão, do que aquele espaçamento na linha, sabe? Então, isso com a mesma população, entendeu? Com a mesma população. Não, show de bola. Obrigado pela contribuição, né? A gente percebe que o senhor tem bastante experiência também nessa área. Esse que é o objetivo, a gente discutir, e daí o conhecimento se dissipa e a gente consegue aprender, né, também realidades de outras regiões, desafios de outras regiões. Quem sabe no próximo bate-papo a gente traz uma coisa mais direcionada, né? Eu vou seguir aqui, se alguém tiver algum comentário, né? Agradeço o Dagoberto pela contribuição. Eu que agradeço. Aqui só para explicar, né, o porquê que acontece aquilo que eu falei, né, dessa deposição, tanto para soja quanto para milho, como o Dagoberto nos trouxe, né. Eu tenho aqui uma plantadeira bem tecnológica, né, John Deere, né, o que está a linha de ponta hoje. Eu tenho aqui o lugar onde vai o disco de sementes, né, são vários discos, vários furos, um para cada tamanho de semente. Tenho aqui o exemplo da minha plantadeira e eu tenho aqui o tubo condutor, né? Então, aqui seria, por exemplo, um plantio convencional como o de todos, né? A maioria dos plantios são feitos assim, mas às vezes eu coloquei um vídeo aqui para vocês perceber o porquê que acontece essa deposição, né? A semente ela vai cair por gravidade, então nem sempre o problema vai estar no externo, né? Vai estar no interno, às vezes ocorre algum reconstitutamento da semente e às vezes essa semente não cai, ou às vezes essa semente não cai onde ela deveria cair e ocorre uma planta dupla que vai competir e vai morrer e eu perco uma espiga ou perco vagens, né? Então, às vezes, a maioria dos problemas, né, que a gente tem acompanhado também é nos equipamentos, né? Falta de calibração, falta de regulagem, falta de limpeza, manutenção. Provavelmente faltou um pouquinho de grafite, uma lubrificação, essa semente ricocheteia, ela não vai atingir o objetivo aí que nós queremos, né? Então, trouxe um caso aqui só para nós poder discutir um pouco melhor, tá? Falando de sistemas de precisão, né? Eu tive a oportunidade de acompanhar um protocolo desse tipo de plantio aqui. Essa aqui é uma plantadeira Exact Emerge da John Deere, tá? Lançamento 2022, 2023, se eu não me engano. Então, ela já não tem um tubo condutor, ela tem uma escova que capta a semente lá em cima no disco aqui, ó, né, onde vai o disco, e ocorre uma deposição, né? Então, a semente, ela fica travada aqui, ó, nessa escova, e quando essa escova chega na superfície do solo, ela bate em um sistema externo aqui e ela se desprende. Então, veja a que nível chegou a tecnologia para conseguir imitar a mão do produtor, né? De colocar a semente exatamente onde ela deve estar. Esse sistema aqui é específico de John Deere, existem outros sistemas que são de elevador. Então, eu quis trazer esse exemplo aqui porque chama atenção, né? Fabricar uma escova
para que consiga captar essa semente, travar ela no tubo condutor, para que eu consiga melhorar essa plantabilidade e o espaçamento de plantas, né? Que é isso aqui que vai interferir em todo o sucesso da lavoura. Não tem tamanho para essa tecnologia, plantadeiras de 15 aí 20 linhas, muito usadas em pequenas regiões também, né? Pode ter esse sistema aqui de precisão. Né? Tem outros sistemas também da Precision Planting, que trabalham com sistemas de ar comprimido. Então, hoje no mercado tem uma série de tecnologias, né, de plantio que eu posso comprar externo e colocar na minha plantadeira, ou eu já compro a plantadeira equipada, né, com esse sistema. Então, eu quis trazer esse exemplo para mostrar para vocês uma coisa bem simples da engenharia, né? Usou-se um filete de escova para conseguir travar a semente para conseguir colocá-la no lugar certo, tá? Esse material aqui depois vai ser compartilhado, então, se o pessoal quiser olhar depois também. Então, aqui para milho, né? Como o Dagoberto nos trouxe, são menos plantas por hectare, né? Eu falei antes de soja de 260 mil sementes, né? Milho, uma população aí vai variar de 50 até 70 mil sementes por hectare. Então, eu posso errar menos, porque eu estou trabalhando com menos plantas, então, qualquer erro aqui resulta em baixas produtividades, né? Então, também se fala de um coeficiente de variação, né, que vai ser as distâncias que eu tenho entre essas plantas, né, divididas por esse desvio padrão. Então, assim, para o senhor Dagoberto, o que é um plantio bom? Abaixo de 30% de coeficiente de variação. De repente, para mim, é abaixo de 20%. Né? Então, eu acredito que quanto mais baixo esse coeficiente de variação, eu vou ter uma lavoura que vai resultar em uma melhor distribuição, espigas mais padronizadas, né? Essa questão de população pode interferir em plantas daninhas também, com certeza, porque é onde eu tenho um espaço aqui na lavoura que não caiu uma semente, eu posso ter a emergência de uma planta daninha porque ela encontrou um ambiente propício ali para poder emergir. Depois eu tenho que entrar com herbicida. Então, qualquer erro aqui de plantabilidade, ele vai ter um efeito dominó em todo o sistema produtivo, né? Eu tenho que gastar com herbicida para dessecar essa folha larga que vai nascer no meio do milho, ela vai criar uma sementeira, ela vai me resultar em prejuízo na próxima lavoura de soja que vai entrar. Então, veja o quanto importante é isso aqui, né? E só um exemplo visual para mostrar, né, a parte de semente perfeita e os cenários de dupla falha também no milho, né, que dá uma visão um pouquinho diferente, porque são menos plantas, como eu mostrei antes, né. E aqui só um exemplo de um trabalho que eu fiz, né, aqui a gente desenvolveu um aplicativo de avaliações de linhas de plantio, né, então aqui nas linhas eu tenho todos os espaçamentos onde essas sementes deveriam estar, e essas bolinhas aqui é onde realmente ficou, né? Então, vocês que acompanham os clientes, é a mesma coisa, você vai fazer aí uma avaliação de 3 ou 5 metros das linhas de plantio e vai depois gerar esse indicador de coeficiente de variação, né? Claro que essas plantadeiras aqui estavam equipadas com sistema de precisão, então eu tenho um coeficiente de variação um pouquinho mais baixo, ó, 19, 16, né? Resultando numa média aí de 19,9. Aqui, na verdade, é outra avaliação, né? Mas olha aqui onde eu tenho uma falha, ó. Aqui eu tenho uma falha, aqui eu tenho uma falha, aqui eu tenho uma planta dupla, né? Uma semente dupla que vai resultar numa planta dupla. Então, esse coeficiente de variação começa a aumentar, né? Ó, 29,8, né? Quase 30%, já é um coeficiente que ele é preocupante para a cultura da soja. Então, eu quis trazer esse experimento que eu conduzi, né, quando eu estava na John Deere, porque a gente precisava gerar protocolos e realmente ver se o sistema de precisão estava entregando um coeficiente de variação baixo ou ele só estava entregando hectare dia, né? Então, esses sistemas que eu comentei antes, que vão entregar uma plantabilidade melhor, eles podem plantar com uma velocidade um pouco maior, né? Principalmente pelo sistema de escova ou pelo sistema de indução de ar.
Então, não é aquela regra assim, não, o melhor plantio é a 5 por hora, depende. Se tu está plantando com um sistema um pouco mais avançado, a própria velocidade da máquina ela vai fazer com que o sistema funcione melhor, mas não tem uma regra. Tem que testar, soltar a plantadeira e aumentando a velocidade e avaliando a tua plantabilidade e ver até onde tu pode plantar, né? Porque, por exemplo, de 5 para 8 quilômetros por hora é um rendimento operacional absurdo por dia a mais. São mais hectares plantados por dia, consecutivamente tu encurta a tua janela de colheita. Então, isso é muito importante também, né? Eu comentar sobre a velocidade das máquinas, né? E aqui, na prática, né, na cultura do milho, eu trouxe aqui uma imagem de satélite para mostrar para vocês o impacto, né? Que tem uma falha, ou várias falhas, né? Aqui, de plantabilidade, essas falhas não emergiram, não tornaram espigas, então, numa população aqui, ó, de 3 plantas por metro, né? Num disco de plantio com 40 furos, né? Lembrando que o disco, né, eu vou voltar aqui, ele vai aqui dentro, né? Ele vai fazer toda a distribuição. Existem vários discos hoje no mercado, mas peguei um exemplo aqui de um de 40 furos, que é um dos mais usados, assim, para plantio de milho, né? Então, uma volta do disco, pessoal, ó, 40 dividido por 3 são 13,3 metros, né? Se eu tenho uma falha por volta do disco, né, no espaçamento de 45, né, aqui na nossa região, Dagoberto, planta muito milho de 45, tá? Principalmente em áreas arenosas, para mim conseguir colocar mais plantas, né? E eu conseguir estabelecer uma lavoura mais padrão. Se eu deixar muito espaçamento aqui, erva daninha toma conta e você não consegue controlar mais, né? Folha larga e outras questões. Então, esse aqui, número, né? aqui em Solarianoso aconteceu também, mas eu vi que foi um crime. É. Não foi. Então, aqui em 1 hectare, dividido pelo espaçamento 45, vou ter 22.222 metros lineares de plantas, né? Se eu tiver uma falha a cada volta do disco, são 1.770 plantas a menos. Pegando uma espiga de 200 gramas, né? Número médio aí, eu vou chegar no final de 334 quilos, ou seja, quase 6 sacas eu perco por hectare só no plantio. E o duro disso aqui é que se a planta não emergir, você vai ter que conviver quase 120 dias com o problema, né? Vai ficar visitando a lavoura e vendo aquela falha, convivendo com ela e não tem o que fazer, a não ser que seja feito um replantio, né? Nesse caso aqui, não foi feito, a gente trabalha muito com imagem de satélite aqui, então consegue diagnosticar, né? A porcentagem de falhas e tudo mais, para não repetir esse erro aqui na próxima safra. Resumindo, né, o slide aqui, um talhão de 100 hectares dá quase 50 mil reais que eu perdi só no plantio. Então, é muita coisa, tá? É muita coisa, isso aqui é muito importante. Formas de avaliação, né, pessoal, de plantabilidade. Hoje a gente tem imagens de satélite disponíveis, né? Já não, a agricultura 4.0 já não é mais um bicho de 7 cabeças, né? Acredito que a maioria de vocês usa alguma ferramenta hoje de agricultura digital. Então aqui a gente usou para detectar, né, uma falha de plantio numa linha inteira, né? Às vezes ocorreu uma falha mecânica ou essa linha de plantio travou, e aí depois que a planta nasce, né, o satélite não perdoa. Você pega a imagem e vai aparecer essa linha de plantio inteira, né, no talhão. Então eu posso fazer de repente um replantio se essa planta tiver com porte baixo, né? E esses NDVI que a gente chama, né, que é a imagem de satélite, seria a resposta por reflectância de biomassa. Então, tudo que for diferente na área aqui, por uma questão dessa reflectância do verde, vai aparecer como vermelho, seja uma mancha de nematóide, uma falha de plantio, mas são ferramentas muito usadas aqui, como tem grandes áreas, né? Eu tenho satélites orbitando aqui de 8 ou de 10 em 10 dias, né? Eu tenho satélites também da Planet que orbitam de 3 em 3 dias, mas aí são imagens pagas, né, que são mais caras, né? Mas
o satélite Sentinel, tem o próprio site da Sentinel, né? Você pode criar uma conta lá e conseguir gerar imagens de satélite para acompanhar a tua lavoura. Tu não vai ter uma imagem por dia, né? Que seria o ideal, mas uma imagem a cada 10, 8, 12 dias, dependendo de como esse satélite passou e da disposição de nuvens, né? Então, aqui a gente conseguiu uma imagem sem nuvem, né? A planta já tinha fechado rua, né? Um talhão aqui de 400 hectares, a gente conseguiu ficar uma linha que não plantou, né? Fora e fora no talhão. Tá ok? Então, seria formas de avaliação, né, dessa plantabilidade, como ficou, né, o plantio, para mim não repetir esses erros para a próxima cultura, né, para a próxima safra, e eu ia ajustando e junto com o meu cliente todo esse trabalho. Bom, pessoal, aqui eu trouxe também uma outra ferramenta muito usada, né? Essa ferramenta aqui é gratuita, tá? Não é paga, Operation Center da John Deere, hoje já tem como você ter, né, o controle total sobre o maquinário, né? Aqui eu tenho toda a telemetria, né, das máquinas que plantaram em uma área, a hora que plantou, as sementes que depositou. Eu trouxe só um parâmetro aqui, ó. Eu tenho uma semeadura de soja aqui, dessa safra 23, 24, né? E eu tenho um mapa de velocidade aqui, ó. Então, por alguma questão mecânica, alguma coisa, eu tive uma velocidade mais baixa nessa faixa de plantio aqui. Então, se eu estiver trabalhando com sistema de precisão e ir lá fazer uma avaliação, eu posso ter uma diferença de plantabilidade nessa faixa da plantadeira. Então, o que eu quero trazer aqui? Existem sistemas hoje gratuitos, né, das próprias concessionárias de máquinas, Case, John Deere, Stara, que você consegue mensurar o plantio para o cliente, consegue inserir os dados dele na plataforma, né, conectar as máquinas, né, tem claro que para conectividade de máquinas, a 4G, a 5G está chegando, né, devagarinho em regiões. Eu falo com experiência própria, porque aqui há um ano atrás nós não tínhamos sinal, né, no Vale do Parecis do 4G em todos os lugares. Então teve uma parceria da John Deere com a Claro, né, a 4G acabou cobrindo aí todas as regiões, então hoje você fala no celular lá na lavoura com o cliente, você tira uma foto, consegue enviar, você tem uma máquina que está conectada, que está te transmitindo ali hectare hora, hectare dia, população de planta por hectare, a área que está sendo cultivada. Então, está mais fácil hoje fazer a gestão de um plantio do que uma vez, né? Tanto com avaliações, como eu mostrei antes, que são contando sementes, né? Como eu tenho um mapa, né? De plantabilidade, um mapa de velocidade, um mapa dessa semeadura, né? Então, eu consigo hoje ter ferramentas digitais para fazer também essas avaliações. Achei interessante, né, como a gente está tendo uma sucessão familiar muito grande, os jovens aí que estão assumindo, que são mais, uma geração mais digital, né, como a minha, buscar essas ferramentas que são muito úteis, né, para a gente poder avaliar lavouras, avaliar esse plantio aí dos clientes também, tá? Aqui eu tenho um exemplo, ó, pessoal, de plantio, né? Que foi plantado com duas populações, porque essa área debaixo do talhão era uma área mais arenosa, ou seja, um potencial produtivo menor. Então foi colocada uma taxa de população de plantas diferente. E aqui em cima do talhão, uma área um pouco mais alta, foi plantado um pouco menos. Então, veja que a tecnologia ela chegou para auxiliar também, né? Você consegue plantar um talhão com taxas diferentes de plantio, isso consecutivamente vai me trazer uma plantabilidade um pouco melhor, né? Eu consigo entender melhor essa área, né? Ou às vezes não é nenhuma questão de textura de solo, né? Mais argilosa e menos argilosa, como ocorre aqui no Mato Grosso. Mas também, às vezes, uma área mais fértil, uma área que era pastagem no passado e ela foi degradada e hoje eu estou plantando milho, né? Um milho verão, um milho safrinha. Então,
Eu consigo trabalhar taxas diferentes, né? De acordo com as tecnologias. E esse mapa da direita aqui, ele mostra essa oscilação de velocidade, ó. Essa plantadeira, ela plantou de 8 até 15 por hora, tá? Teve manobras, teve paradas aqui no meio, ó, que está em vermelho aqui, que eu consigo ver, né? Porém, a velocidade não interferiu na taxa de plantio. Então, esse exemplo que eu queria mostrar para vocês, nem sempre eu plantar, por exemplo, a 12, a 13, a Bahia planta muito a 14, a 15 por hora, né? Porque são solos mais leves, e eu tenho que colocar uma velocidade de plantio melhor para que ocorra uma deposição mais padrão, principalmente em profundidade de plantio, né? Uma coisa que eu não falei ali atrás, mas eu preciso ter uma semente pouco profunda para que ela tenha uma emergência rápida e consiga entregar uma padronização melhor dessa área, tá? Então, só um exemplo de agricultura digital aqui também, acredito que é interessante. Aqui eu tenho a velocidade de plantio na minha esquerda e na direita eu tenho uma taxa variável, né, de semente de soja que foi feita em uma área, né, foi separado vários ambientes de produção e eu posso notar, ó, que aqui, onde eu tenho uma taxa mais alta de semente, que é na parte de cima do talhão, eu tenho uma velocidade menor, né? Por quê? Imagina uma taxa de, vamos chutar aqui, 200 mil sementes por hectare e eu plantando aí a 13, 14 por hora. Não tem como, né? Eu tenho que plantar um pouco mais devagar porque tu tem muita semente rodando no disco. Mas não existe uma regra. Ah, qual que seria a velocidade ideal? Eu tenho que ir aumentando essa velocidade e ver no monitor da máquina o que está me entregando, né? Existem várias tecnologias hoje que já traz a própria singulação e coeficiente de variação no monitor, né? Porque existe um sensor no tubo condutor que vai trazer essa semente depositada e vai gerar, por exemplo, um mapa, tá? Mas eu ainda gosto do trabalho raiz que eu mostrei lá atrás, né? Que é de ir lá avaliar essa linha de plantio exatamente como ela ficou, tá? Para mim poder ter um coeficiente de variação mais assertivo, né? Poder ter evidências, poder mensurar com uma trena ou coisa assim. Mas como as áreas são muito grandes e você dificilmente vai ter tempo, né, e capacidade humana de fazer uma avaliação dessas por área ou por talhão, existem hoje as ferramentas digitais aí que trazem, né, a qualidade de plantio no mapa, né? Eu consigo gerar um mapa de plantio, um mapa de coeficiente de variação. Eu trouxe aqui um caso de um plantio em taxa variável, que vai variar muito a população de planta em uma área, tá? Então, eu consigo hoje mensurar, consigo entregar para o meu cliente hoje ferramentas aí de avaliação, tá? Pessoal, eu trouxe assim, bem didático, bem prático, com imagens, o que que era plantabilidade, coeficiente de variação, o que que é importante, expliquei, né? Meu tempo também para esse bate-papo não era muito grande, poderia ficar, como a gente é apaixonado por essa área, poderia ficar a manhã inteira aqui discutindo, né? Gostei muito da interação do seu Dagoberto, gostaria que também os outros fizessem as perguntas aí para a gente poder debater, né? E quem sabe num próximo tema trazer alguma coisa a mais da realidade de vocês, né? Eu quis trazer aqui vários trabalhos feitos desde do que vocês fazem, né? Como também outros trabalhos aí da agricultura digital que vai me ajudar a mensurar isso aqui para o cliente. Como que ficou a lavoura dele? Por que deu 10 sacos de perda? Será que foi adubação? Será que foi pouco fósforo? Será que eu coloquei o adubo errado e faltou potássio na formulação? O que aconteceu? Às vezes foi plantabilidade. E é muito difícil de mensurar isso aqui, porque depois que plantou, a semente fica descoberta. Não fica descoberta, então é difícil de mensurar, né? A gente sabe que não é um trabalho fácil eu manter a plantabilidade em dia aí, e ela é um critério muito importante para mim ter sucesso aí
na lavoura do cliente ou na minha lavoura própria aí como uma área experimental, tá? Perfeito, Eduardo, muito bem colocado, muito bem explicado também. Professor Valdemar, que é nosso especialista aí dos híbridos, levantou a mão e fica à vontade, professor. Oi, Eduardo, bom dia, tudo bem? Tudo bem, bom dia. Bom dia. Olha, é o seguinte, a realidade nossa é um pouco diferente, né? Você tem, nas áreas do sul, por exemplo, você tem pequenos produtores, né? Às vezes até mini produtores, né? 2, 3 hectares, e você chega no Mato Grosso, como você está dando exemplo aí, de milhares de hectares, né? Então, eu gostaria de, não seria até uma pergunta, seria até seria um questionamento, vamos dizer assim, seria só uma informação. Então, por exemplo, uma das principais causas, às vezes, a má performance do híbrido pode estar relacionada ao ambiente, lógico, à distribuição de semente, é fundamental esse trabalho de distribuição de semente. O produtor tem que ter calma, tranquilidade para fazer o plantio, para que não haja erros, né? Eu sei que só o trabalho em cima da plantabilidade não vai ser suficiente para ter 100% de acerto. E tem um detalhe também que chama atenção, que é o híbrido. Cada material, eu falo mais de milho, entendeu? Como o Dagoberto também comentou, a gente trabalha mais com o milho. Lógico que tem soja e outros produtos também. Porque tem milho, tem híbrido que responde de uma maneira e tem híbrido que responde de outras maneiras. Então, por exemplo, quando chega lá a semente na lavoura, ali você tem uma análise de laboratório que fala que a germinação está em torno de 95%, por exemplo. Você acha que a gente deve corrigir esse material para 100% ou manter esses 95%? Por que eu estou te perguntando? Porque tem material, quando você tem falha, não uma falha tão grande, uma falha, vamos dizer que igual eu estou vendo aqui o slide da soja, no item B, você não tem uma falha tão grande, tem alguns materiais que ele responde, aquela planta que está isolada, ela joga uma segunda espiga. Isso daí acaba complementando a linha, por exemplo. Então, você tem 4 plantas, tem três plantas, mas tem uma vaga, ela lança uma segunda espiga, ou as plantas lançam uma mini espiga e acaba sendo a 4ª espiga dentro daquelas 4 plantas. Não sei se você está me entendendo. Então, e aí o que acontece? O posicionamento de plantio das empresas de sementes de milho, de modo geral, eles têm um valor teórico. O ideal seria plantar 60 mil até determinado período, passou aquele período, vão passar para 58, para 57 mil. Só que no final, o produtor ele começa a pensar, puxa, se eu colocasse mais plantas, talvez eu teria uma produtividade maior. Só que a empresa não forneceu a informação para ele se pudesse fazer isso, não. Agora de manhã mesmo eu estava conversando com um consultor sobre isso. O produtor está questionando por que ele não colocou mais plantas, porque algumas plantas lançou segunda espiga. Então, na sua opinião, a plantabilidade é muito mais importante do que a condição do híbrido, ou vice-versa? Não sei se você está me entendendo na pergunta, porque as perguntas para mim são meio complexas, é complicado quando chega para mim. Então, você acha, por exemplo, que a plantabilidade é o mais importante de tudo ou não? Como o senhor já falou, Valdemar, eu compartilho desse mesmo conceito, né? Você falou de áreas um pouco menores, dessa porcentagem de germinação, né, da qualidade da semente. Vamos falar primeiro do primeiro tema aí, de qualidade, né? Aqui, por exemplo, chegou semente, como são... Eu acredito que tem produtores menores que fazem isso, né? Porque estão no dia a dia e tudo mais. Mas chegou semente adiantada, faz o canteirinho e faz a sua própria taxa de germinação na fazenda, para mim ver realmente o que está dando a campo, para mim recalcular, né? Ou seja, vou colocar milho, vou colocar 65 mil para mim ficar com 63, né? 62.
Então, eu acredito muito na prática feito dentro da fazenda, porque, que nem você comentou, não existe uma teoria absoluta da empresa que vende o híbrido, né? Se você coloca mais ou menos plantas. Existe aquela média regional, né? Para nós que trabalhamos com precisão, a, a média ela é um dado meio burro quando você começa a avaliar caso a caso. E tem fazendas aqui com 10 quilômetros de diferença uma da outra, que tem um ambiente de produção diferente, que eu consigo resultados absurdos trabalhando em população de plantas diferentes, né? Então, no sul, a gente sabe que tem menos materiais, porque já existe toda uma adaptabilidade de solo, né? Mas, assim, saiu híbrido novo, tem que testar. Ter produtores parceiros que gostem de testar e extrair resultados para compartilhar com os demais, né? Testar espaçamento, testar adubações. Eu acredito que a plantabilidade ainda, né, ela anda junto com tudo isso que você falou, com a própria taxa de germinação, na hora da compra, né? É muito importante, mas ela se sobressai porque a matemática ela é exata. Você faz um resumo de plantas falhas e plantas duplas, mesmo que lançasse a segunda espiga, o resultado em produtividade que perde é muito grande. Então, eu tenho uma taxa de germinação baixa, vai ser só um agravante para tudo isso que eu já calculei, né? Então, a gente sabe aí que o clima não tem ajudado muito, né? A gente está vendo aí, infelizmente, aconteceu tudo o que aconteceu aí no sul, e o clima está castigando também, né? Muita chuva, falta chuva de início, né? Nós tivemos uma safra de soja, por exemplo, falando de uma média geral, horrível ano passado, né? O mapa teve que abrir uma janela de plantio início de setembro, porque já se via lá em julho que não iria ter chuvas para frente, então muitas áreas foi liberado um plantio dia 2 de setembro, né? A janela de abertura de soja na 163. Por quê? Para poder driblar chuva, ambiente de produção. Então, eu poderia ter uma taxa de eliminação aí de 95%, que não iria me adiantar, né? Então, eu acredito que isso que é importante, é se reunir, trocar conhecimento, detectar áreas que vai chover primeiro, ter essa troca, ter esses momentos aí para conseguir extrair essas informações, né? Eu também compartilho do que você falou em segundo momento, que não dá para acreditar numa teoria. Vem uma Morgan, uma KWS e vai me posicionar 65 mil plantas. Poxa, mas espera aí, eu tenho um solo aqui extremamente fértil, né? Essa área aqui tem correção de calcário, tem as análises de solo, tudo em cima. Será que eu não posso explorar um pouquinho mais? Então, é chamar o comercial para essa discussão mais técnica, né? E falar, olha, o que você acha, né? Vamos testar diferente, vamos aumentar para 70 para ver se o ambiente vai entregar. Faz um pedaço da área ali, nem que seja meio hectare, né? Como a gente faz aqui, pequenas áreas, porque daí se erra, né? O erro é pequeno também. Então, eu acho que trabalhei já no comercial, né? Tenho vários parceiros que vendem semente de milho, eu sempre os provoco para discussões mais técnicas, né? Para nós poder atingir melhores patamares de produtividade, porque a gente está trabalhando com milho, são poucas plantas por metro, qualquer erro aí de posicionamento, lá no final a conta é muito grande, né? Então, eu acredito muito nisso, em desafiar e trazer, agora concluindo, né, a minha fala, é trazer o comercial para essa discussão mais técnica. Só que a gente sabe da dificuldade das empresas de milho de fazer experimentos, né? Porque muitas das vezes eles precisam da área do produtor, que ele seja parceiro para desenvolver um experimento de população, de densidade de planta, e como a área é pequena, nem sempre o produtor ele quer abrir mão disso, e tá certo, né? Já como ele está comprando a semente, se espera que venha todo um cenário de recomendação perfeito, né? Sim. Não, perfeito. É isso aí, Eduardo. Obrigado. Pode falar, seu Dagoberto. Só para fazer, para terminando, para ter uma anotaçãozinha na agenda de cada um aí, né? Como reforço, né? Vamos voltar ao plantio, velocidade de plantio, né? Antigamente se falava muito em 5 km por hora, aí já um pouco, 3 vezes mais, tal, a eficiência de equipamento, das máquinas, tudo bem. Mas o que você deixa para a gente, resumindo, né?
entre a velocidade maior e menor, e solo arenoso, visto que você tem um disco que está cortando e está jogando para trás, pulverizando mais ou menos. Então, para ter essa eficiência, não de distribuição de semente, mas de cobertura da semente, a camada de solo sobre a semente. Né? Aqui você faça um resuminho bem rápido para reforçar o que você já falou para a gente, fazendo um favor. O que eu gostaria de deixar é assim, velocidade de plantio. Só vale a pena aumentar. Eu não gosto de velocidade de plantio alta, particularmente. Só vale a pena aumentar se eu tiver uma janela de plantio e de colheita muito apertada, né? Vou chutar nem que seja em 20 hectares, né? A gente sabe que tem toda uma questão operacional de máquinas, às vezes o produtor não tem uma máquina, ele vai terceirizar a colheita e essa máquina não vai chegar no dia que ele quer colher, que vai estar pronto para colher. Então, só vale a pena aumentar se eu precisar plantar mais hectares por dia, para mim precisar colher antes. Ou seja, eu tenho um fator externo que eu preciso trabalhar a velocidade para poder plantar mais rápido. E aí, plantando mais rápido, pode ser que a minha plantabilidade fique inferior, só que na balança, né, dos fatores externos aí que eu comentei, vale a pena correr um risco de ter uma plantabilidade um pouquinho menor, só que eu consigo colher essa lavoura antes e eu entro com milho safrinha, por exemplo, numa janela ideal. Aqui, por exemplo, a janela ideal, a gente sabe, tem números aí, dados de 5, 6 anos, que eu plantando uma safrinha aí até o dia 10 de fevereiro, a chance de eu colher bem é muito grande. Passou de 10 de fevereiro, cada dia eu perco, por exemplo, 3 sacas de milho por dia, eu perco 2 arrobas de algodão, porque a minha janela de fotoperíodo, ela começa a diminuir. Eu tenho menos luz, eu tenho menos chuvas, então eu tenho que sempre olhar o macro, né? Opa, eu quero plantar mais rápido, mas por quê? Será que tem um argumento que defenda, né? Eu chegar para o gerente da fazenda ou para o próprio produtor e dizer, olha, vou aumentar a velocidade. E um outro fator importante é tecnologia. Se você tiver uma plantadeira, que nem eu mostrei a recém, que tem um sistema de alta precisão, a velocidade um pouquinho maior, ela pode ser benéfica, porque, por exemplo, uma plantadeira dessas não vai funcionar bem às 4 por hora, às 5 por hora. Então, ela precisa de uma velocidade um pouquinho maior para ela girar aquele sistema de escova ou que seja um tubo condutor com pressão de ar. Então, volta naquilo que eu falei antes, né? Tem que testar, tem que mensurar, tem que extrair números, medir, discutir, trazer o comercial de máquinas também, né? Às vezes vende uma máquina e não dá assistência. Trazer para discussões mais técnicas, porque quando você para e olha o problema, você discute e você consegue ganhar produtividade como um todo, né? Não só em sacos por hectare, mas em conhecimento e várias outras coisas, tá? Ótimo, obrigado. Perfeito, professor Eduardo. Muito obrigada pela sua participação e pela sua aula. Tenho certeza que foi muito construtivo para todo mundo que está aqui assistindo e vai assistir depois, né? Quem não conseguiu participar.